O meu interesse pelo Ministério Público foi o intuito de combater a desonestidade. Desde o dia que eu advogando, lá na minha terra Juiz de Fora, um advogado levou uma caixa de charuto para o delegado quando eu vi que eu precisava agradar o delegado para liberar a contravenção de que o contraventor estava em curso. Aí nasceu a minha vontade, que naquela época não havia tanta corrupção e desonestidade como hoje. Mas a minha vontade de combater a desonestidade nasceu aí. Eu comecei então a me interessar e ler, eu já estava no segundo ano de Direito, a ler mais sobre o Ministério Público. Eu fiz 2 concursos, um em Minas Gerais. Em Minas Gerais eu tirei o 55º em 850, que é o maior estado do Brasil, né? Já era na época. Aqui eu vim com interesse de fazer, me inscrevi aqui no estado do Rio. Mas quando eu cheguei aqui, eu já tinha experiência de promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Eu não conhecia ninguém, não tinha parente nenhum aqui. Fiz o concurso foi lá na UFES, vim com um colega nosso e galguei êxito, porque não havia a prova oral também, mas na prova escrita. Eu me lembro até hoje das notas que eu tirei. Eu tirei um honroso 4º lugar, entre mais ou menos uns 30 que já foram aprovados. E, por desígnio de Deus, eu não entendo até hoje como, eu fui convidaram-me para ir à Praia da Costa num dia que não havia prova, e quando eu cheguei lá, mineiro do interior, vendo aquele mar, aquele imenso mar, tomando um chopinho, camarão no palito, aqui que eu vou amarrar meu burro, eles falam. Resolvi ficar por aqui, não cheguei nem a fazer o concurso do Estado do Rio. Graças a Deus, porque amo essa terra e estou aqui há 50 anos. Afonso Cláudio, como substituto nas férias, um mês. E depois fui designado para Colatina, onde fiquei 10 meses. Colatina não tinha estrada asfaltada, era o trem a gente passava numa antiga estrada de trem. O asfalto ia até João Neiva. Eu me sinto orgulhoso de ser um dos desbravadores aqui do estado. E dali eu fui promovido por antiguidade, escolhi Montanha. E aí eu me orgulho muito, espero que os montanhenses tenham ainda o meu retrato lá no fórum, meu do juiz, que tiraram meu retrato. Fui o primeiro promotor de justiça, tanto substituto quanto titular da comarca de Montanha. E achei muito interessante Montanha, que só tinha calçada a pracinha. Salvo engano, acho que era derrubar o Galvão. E um dia que eu tive que vir com a família, voltei num domingo, eu achei estranho, porque os ônibus todos parados à entrada de Montanha. Eu perguntei aos policiais por que daquilo. Os ônibus não podiam entrar na cidade, ninguém, nem sair, porque estavam realizando corrida de cavalo. Aí entrou, na segunda-feira, o Ministério Público. Eu mandei intimar todos os fazendeiros e disse a eles que a lei estava presente ali. Agora não. Não podia interromper trânsito, que constituía contravenção, corrida de cavalo, como é até hoje. E aproveitei a oportunidade, e já observava que Montanha fica pertinho de Nanuque. Eles vendiam um bilhete de loteria de Montanha, em Montanha, bilhete de Minas Gerais, e não pode. Hoje eu não sei como é que está, só com licença especial. Ao mesmo tempo eu fui mostrando que existia a lei, uma cidade que estava alheia a qualquer tipo de lei. Agora, guardo muitas recordações de Montanha, que eu achava engraçado o pessoal correndo a cavalo nas ruas de Montanha. Montanha eu fiz só um júri, eu fiquei só 6 meses lá, né? Mas me disseram o seguinte, eu gastei como a gente diz, o meu latinório no júri, foi absolvido por 6-0, 7-0, aliás, disco. Mas o pessoal do meu lado dizia o seguinte, que eles absolveriam de qualquer maneira porque não estavam acostumados, né?
a condenar. Achavam, muito embora a gente explicasse. Quando eu pedi a remoção para Conceição da Barra, não é um fato pitoresco, mas um fato estranho, que Pinheiro pertencia a Conceição da Barra. E lá em Pinheiro, o réu disse que fez um acordo com a esposa dele para matá-la e suicidar em seguida. Só que ele não suicidou em seguida. Então eu achei aquilo estranho, escreveram cartas um para o outro. Então era um júri diferente completamente, né? E eles foram condenados, eu lembro. Agora, de o fato que me repercutiu e até hoje, é que quando eu cheguei em Colatina, existia uma briga tremenda entre a recém-criada Faculdade de Direito de Colatina, que hoje é muito bem conduzida até hoje pelo senhor Pergentino de Vasconcelos, com a Fundação e a Câmara de Vereadores. E todos, eu queria deixar claro, que fique para a posteridade, já tinham passado 6 promotores, um dia um promotor quis criticar-me, e eu disse, você passou e não tomou providência. Eu nunca fui de dar recado para os outros. Bateu na minha mão, eu decido. E eu decidi, mostrando que não tinha havido crime, pois a própria Câmara ratificou a rasura. E mandei ofício, na época, em plena Revolução, né, em estado ditatorial, para o Conselho Federal de Educação. Quando eu estava em Conceição da Barra, um dia eu recebi um telefonema, 2 anos ou 3 anos depois, que Colatina estava em festas, a gente ouvia até os espocar de foguetes, que a faculdade tinha sido reconhecida graças ao parecer do Ministério Público. E hoje, quanta geração, quanta gente, quantos juízes que tem, nós temos desembargadores formados lá, né, e colegas nossos no Ministério Público. Por isso eu ergo o braço a Deus, né, agradecendo. Esse é um fato que eu guardo de recordação. Lá em Afonso Cláudio, por exemplo, me deram um título de cidadão honorário lá que eu não fui buscar até hoje. Não que eu não quisesse, não, que eu falei com eles. Primeiro, o meu salário está atrasado 3 meses. Desde o governo, o Elcio Alves colocou em dia. O seu Gerson Camato, o seu Eurico Rezende, eu falava no júri. Eu cumpro o meu dever, muito embora esteja com 3 meses de salário atrasado. Agora, não me dei título de cidadão honorário porque eu não fiz mais nada do que cumprir minha obrigação. Quando eu saí, eles me deram. Então, eu não fui. Mas eu levava até certas coisas na esportiva de tanto... E hoje, pelo que eu sei, já diminuiu muita criminalidade lá, né? Essa criminalidade de mando, isso aí não existe mais. Lá em Conceição da Barra, ficou famoso lá em Conceição da Barra, no antigo fórum que dava para a rua, assim, eu fui designado para fazer uma correição junto com o desembargador lá em Nova Venécia. Ele já sabia, um juiz novo. Eu cheguei, assim, de manga de esporte, ele estava fazendo um interrogatório, que é só compete só o juiz, na época, só podia o juiz. Eu sentei perto dele, me apresentei aí, falei, olha, sou Tiberê e tal, eu estou indo para tal lugar. Aí ele virou para mim, todo mundo olhando, porque, e depois os funcionários do fórum, todos os cartórios saíram no fórum. Eles falaram, ele vai criar a casa do doutor Tiberê, vamos ficar. Eu vi que todo mundo saiu, eu conversando com ele. Aí ele tinha uma voz grossa assim, doutor Tiberê, o senhor faz favor, eu não faço audiência sem terno e gravata. Aí eu falei, doutor, eu vou dizer o nome, doutor Almir Neves, mostre-me onde está escrito, naquela época, 72, onde está escrito que é proibido isso. Porque ele estava proibindo até os advogados, muito calor, os advogados vinham assim de manga de camisa, traziam um paletó dentro do carro. Eu não faço audiência, o problema é seu. Você me mostra dentro da lei ordinária, da lei do tribunal, onde vocês quiserem. Ele ficou mais de um mês. E vejam bem, Sobreiro, lá perto de Montanha, pertencia a Conceição da Barra, Pinheiro, pertencia a Conceição da Barra, Pedro Canário, pertencia a Conceição da Barra, Gojão, cada um é uma comarca, né? E coitadinho do pessoal ficou sem audiência. Até que um dia, o falecido doutor Antônio Benedito Amâncio Pereira, depois de um mês, ele mandava, eu entrava, disse, aí eu fiz, desculpa a expressão, de sacanagem, vou lá. Aí eu nunca fiz audiência sem paletó, não. Até a organização judiciária, até que o ilustre tribunal, diante dos fatos, ninguém me podia, não tinha escrito na lei. Eu sempre fui um cara estudioso. O Antônio Benedito falou assim comigo, telefonou, coisa rara lá o telefone funcionar, 73 por aí.
Tiberê, você já recebeu ordenado? Ah, já, depois de 3 meses. Então compra uma gravata. Isso eu não esqueço, não. Eu achei muita graça daquilo. Né? E eu esperei depois que ele chegasse. Por exemplo, ele errou lá assim, banal, coisas banais. Mas aí eu recorri de tudo que ele fazia. Bom, mas depois chegamos às pazes, que eu vi que quem estava sendo prejudicado, aí eu fiz por escrito à Procuradoria que eu ia aceitar as condições e deixei por escrito para ele. E chamei todos os funcionários e falei com todos os funcionários, eu vou aceitar para o povão não ser prejudicado mais. Né? Agora, até que no mês seguinte, o tribunal reuniu-se e colocou na organização judiciária vestes, agora nem tem, é vestes talares. Naquela época, eu fui designado pelo Dr. Vógano Barbosa, que tinha como assessor o Dr. Nilson Bermudes, eles estão nesse livro. Nilson até hoje é vivo, ele está aí para... E o Nilson chamou-me lá, falou, você tome cuidado, porque ela tem faculdade de Direito, tem ótimos advogados, tudo bem. Pedro Borges Rezende era o juiz. Então nós conversamos a respeito, eu nunca tinha usado microfone em júri, eu era promotor em Conha, era chamado promotor do mato, né? Promotor, e lotado o fórum. O André Francilino Boss, parece que era de Mimoso do Sul. Mimoso do Sul fazia parte da comarca de Cachoeiro. E havia muita influência lá. E eu consegui provar que o tiro que ele... Isso eu não esqueço. A vítima correu para uma rua. Então, veja bem, uma inclinação. Eu disse que ele estava aqui embaixo, mostrando a prova técnica. Eu mesmo fiz a prova técnica. A bala, nessa posição, ela bateria no morro e ela não faz curva assim. Seria ricochete. Então, para provar que ele tinha atirado de propósito na nuca da pessoa. Mesmo assim, foi condenado a 4-3, só. E o tribunal manteve a pena. Ele foi condenado a 15 anos de prisão. Na época eu não me recordo, porque eu não tenho estilo de vingança contra qualquer. Eu cumpro meu dever e procuro cumprir bem. Sempre foi assim. Eu soube depois que ele foi expulso da PM. É engraçado. Eu conheci o Dr. Elcio Alves, na época, deputado federal. Ele atravessou a rua. O Maurício Oliveira era o procurador-geral. Eu estava num sábado conversando com o Maurício Oliveira. O Elcio Alves atravessou a rua, falou, ô Maurício, lá tem um promotor em Colatina que não sabe a diferença entre domicílio eleitoral e domicílio civil. Eu enfiei o dedo na cara dele e falei, esse na frente do procurador-geral que está aí, vivo. Esse promotor sou eu. Eu não tenho partido. O Elcio ficou branco, caladinho. Mas daí eu fiz amizade com ele. E lá em Colatina, foi logo uma lei, resolução, não lembro bem, que saiu isso aí, domicílio eleitoral e domicílio civil, né? Mas é algo interessante que, não sei se ele se recorda, mas fizemos uma amizade com isso. Em Vila Velha, promotor eleitoral. Lá eu indeferi a candidatura do Anderson, irmão do Jorge Anderson, Humberto, salvo engano, eu não lembro bem o nome dele. Jorge Anderson é irmão dele, foi deputado estadual. Porque a Polícia Federal me entregou, não foi mérito meu nenhum não, mas só que eu sou um promotor que eu sempre cumpri meu dever, daí talvez eu não tenha feito muitos amigos. Mas aí o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, eles conseguiram lá, não sei como, mas que já não é da minha seara. Mas eu lembro que isso foi marcante, porque eu não conversava fiado. Mas hoje melhorou muito, porque hoje a própria lei eleitoral já dá mais garantias ao promotor de justiça. Né? Então o promotor de justiça tem completamente independência. A gente vê os jovens promotores aí atuando com muito mais desembaraço do que na minha época. Né? Na minha época, o que nos sustentava era, incrível que pareça, era a revolução, que não era um Estado de Direito. Agora, eu acho importantíssimo, porque o que eu vejo hoje, a sociedade confia muito mais, 90%, no Ministério Público, e leva ao Ministério Público as denúncias principais, para que seja decidido. Eu acho importantíssimo isso.
Procuradoria, como o Tribunal de Justiça, quando eu cheguei aqui, era no edifício das repartições públicas, muito acanhado. Agora eu vim de Minas Gerais, o prédio, o Tribunal de Justiça era na Avenida Afonso Pena, lá eu me lembro, prédio majestoso. E não estou criticando, não. Eu gostei foi do jeito que era aqui. Era a Procuradoria, e na época, nós não tínhamos primeiro nós não tínhamos garantias constitucionais que temos hoje. Que é a tríade do Ministério Público da Magistratura, vitaliciedade, inamovibilidade. E tudo acanhado. E com a Constituição que começou a aparecer as prerrogativas do Ministério Público, que é o direito do consumidor, meio ambiente, tudo mais. Antigamente era quase só criminal. A não ser aqueles exercícios próprios da própria profissão em matéria civil e comercial. Eu acho o seguinte, incrível que pareça, o Ministério não tinha independência verdadeira, nem a magistratura, mas a Revolução dava apoio àqueles que agiam honestamente. Eu nunca tive, aqui no estado do Espírito Santo, nunca tive problema. Eu vim de Minas Gerais perseguido pelo Israel Pinheiro Filho, que era do PSD. Sabe por quê? Nunca tive influência, não. O meu pai era general médico, deixar bem claro. E estava na reserva na época da Revolução. Então, como você está na ativa, quem na reserva, eu aposentado. Você não tem aposentado hoje, não tem valor como tem qualquer um da ativa, né? E meu pai não tinha nada com isso. É médico. Agora, acontece que o Israel Pinheiro cismou de me perseguir e nós não tínhamos essas garantias, inamovibilidade, o dinheiro não recebíamos tão bem, e ele prendeu o meu ordenado durante um ano. Foi graças ao meu pai que ajudava-me a sustentar a minha e a minha família. Entendeu? Mas a Revolução nunca nos perseguia, na época, nós todos, nunca perseguiu por andar direito e honesto. Então, isso eu tenho que dar valor também. Esse que repercute até hoje é um caso interessante que eu gostaria de ficar mesmo registrado. O ministro da Justiça, eu não lembro quem era, que designou-me, eu vi isso com o doutor Valdetaro, João Valdetaro, procurador-geral, para acompanhar um inquérito. Eu apresentei-me na Polícia Federal e comecei a acompanhar um inquérito. A conclusão do inquérito foi a seguinte: o padre estava passando por Cobi de cima ali, naquela estradinha que era asfaltada. Ele recebeu um tiro. Eles puseram uma pedra e toda a população que ficou de olho, qualquer carro pararia. Parou com a coisa. O padre estava apaisando, ninguém sabia que o cara era padre. Ele chegou lá, reagiu, coisas. Que não houve nunca crime político. Eu não estou defendendo seu Vasco, seja lá quem for, não. Não havia crime, não houve crime político. O que está havendo hoje com toda a vênia respeitável, o PT aproveitou-se da ocasião, iludiu os parentes lá na França, colocando o Brasil como um país que não apura nada. Foi apurado pela Polícia Federal, as armas, os bandidos me reconheceram as armas, o secretário de Segurança mandou me entregar as armas, tudo mais. Bom, a Cúria Metropolitana, na pessoa, parece que esse padre que hoje, do CNBB, que estava aqui, não recordo o nome, eles queriam que fosse um crime político, que era interesse deles, interesse do PT, até hoje estão prevalecendo. Mas dentro dos autos não. Tanto é verdade que um desembargador aí resolveu, determinou a Polícia Federal que apurasse novamente a Polícia Federal. Todos os fatos estão ali, claro, eu acompanhei. Se fosse, meu Deus do céu, agora o principal responsável está morto, que era aquele que ele morreu por defender Carlos, que o corpo nunca foi achado, pelo Martinelli, mandou matar, ou matou, aquele advogado. Eu perguntei a ele, Oxará, ele orientou o rapaz lá para desmentir em juízo. Aí o rapaz
Chegou lá e desmentiu, falou que não era, quando ele confessou na minha frente. Então, valia mais a palavra do criminoso do que a palavra do promotor na época que estava acompanhando o inquérito. Então, até hoje, está arquivado o inquérito, mas causa celeuma. E os maus políticos usam esse fato para fazer exploração, e a família lá na França vem aí, volta e está achando que foi crime político, quando não houve. Primeiro, pela minha experiência profissional, e eu desafio qualquer advogado desse Brasil, um pistoleiro não dá um tiro. E o pistoleiro, quando vai matar a encomenda dele, ele arranca a orelha do Chico, para levar como prova. Ninguém vai matar pistoleiro. Todo mundo viu, vou bem de cima. Desculpa, às vezes eu fico até emocionado. Se eu passasse lá de carro, eu seria a vítima, qualquer um de nós. Entendeu? Eles tinham tomado esses entorpecentes, esses troços aí, né? Estavam a fim de arrumar algum dinheiro. Tanto que eles abriram a bolsa do homem, do padre, só encontraram hostes. Né? Ele tinha, o problema do padre é que ele ajudava invasões, não sei o que lá, da igreja progressista, que eu não entro nesse mérito, não é da minha alçada. Qualquer um que passasse ali seria. Foi o padre e aí foi aquela exploração. Numa das reuniões lá, o senhor Max Mauro, na época, eu não gosto do senhor Max Mauro porque ele mexeu no meu ordenado. O governo que mexeu no meu ordenado eu brigo. É sagrado. Não é o meu, não, o de vocês, de qualquer um nosso. É sagrado. O senhor Max Mauro deu aumento para o Tribunal de Justiça, para os juízes, então não deu. Então nós fizemos várias reuniões. E eles esqueceram lá, os procuradores, promotores, no antigo sede nossa lá, que nós estávamos encostados lá. E queriam tomar uma providência. Eu dei a ideia de entrar em greve. Não é uma greve assim, vamos decretar greve e vamos parar de trabalhar. Era a greve de não assinar casamento. Porque se o promotor não assinasse de acordo com o casamento fulano de tal, os cartorários todos, de civil tem que levar todos os casamentos. Tem um promotor específico para isso. Promotor que analisa lá. Não havia mais casamento. Aí a população ficou exaltada. Saiu manchete na Gazeta. Foi esse o movimento que nós tentamos fazer para sensibilizar o governo, que nós não tínhamos ainda garantia constitucional que nós temos hoje, para que o senhor Max Mauro resultado. Daí nasceu os precatórios. Porque ele não nos pagou, transformou a lei da trimestralidade, não nos pagou e transformou em precatório, que hoje está sendo discutido pelo Tribunal de Justiça, porque eles receberam, eles não têm direito, e nós temos, nós e um monte de funcionário aí. Foi isso. Veja bem, uma greve em tese, porque primeiro alguns promotores ficavam com medo, depois os juízes naquela época, eles podiam, agora não pode, chama-se nomear promotor ad hoc. Pegava um advogado, eu nomeio ad hoc, você promotor. Então começava a esvaziar, porque o salário deles estava garantido, e eles eram contra a gente. Hoje não, hoje não pode fazer isso, mas de qualquer maneira houve uma repercussão tremenda. E eu Carlos Itiberi, tive a feliz ideia e cumpri lá a nossa greve. Um promotor que se destacou muito, que era querido por todos, era o João César Sandoval. Tem vários colegas que sobressaíram. Ele começou em Linhares e depois foi aquele caso famoso, o caso Araceli, né? A denúncia coube ao doutor Volmar Bermudes, promotor, que aí deu essa confusão toda que nós temos conhecimento. Mas eles tiveram atuação brilhante no caso. Eu lembro, o Esquadrão da Morte estava terminando, que explodiu na época que eu estava chegando aqui. Esse doutor Nilson Bermudes, João Valdetaro, eu era substituto, eles já eram em terceira entrância, não tinha entrância especial na época. Eles tiveram atuação destacada na descoberta aí desse Esquadrão da Morte. Antes de ser procurador de justiça, eu estava quieto em casa, cumprindo meus deveres, fazendo meus trabalhos, quando o doutor Wellington da Costa City chamou-me para ser assessor dele. Eu compareci lá e fui assessor do Wellington. Na época não existia subprocurador, não existia, acho que subprocurador, foi criado na época dele. Eu fui assessor dele
já tinha sido assessor antes do doutor Fernando Assis Ribeiro. E ele chamou-me, só que a assessoria, a assessoria dele foi publicada no Diário Oficial, quando o outro também. Só que eu era um assessor que fazia tudo, fazia tudo dentro da Procuradoria. Usava, nunca abusava, né? É lógico, mas de gratas recordações, mas ali eu fui promovido por antiguidade também. Apesar do doutor Wellington fazer, mas eu deixo para a posteridade que eu não bajulava ninguém para ser promovido. Eu deixava a antiguidade, a gente anda com a cabeça mais erguida, né? Sem menoscabo aos que foram promovidos por merecimento. A minha atuação ali foi a alegria de ver depois o doutor Wellington City, que ele queria, não é o meu caso, nunca foi, ele ser promovido, ser nomeado a desembargador, não promovido como é da carreira, né? Ele foi nomeado a desembargador. E os filhos gostaram muito, e é um colega que, quando ele morreu, eu chorei. Eu vi pela televisão. Eu levei aquele susto, a minha esposa até que teve que socorrer-me. Eu fui ao Rio de Janeiro, por minha conta própria, aliás, a associação com Fernando Assis Ribeiro pagou a minha passagem. Naquela época a passagem de avião era cara. Fomos e voltamos. Eu fiz uma entrevista com o Nilo Batista, que era assessor do Brizola, porque o governador aqui, Albuino, era do partido do Brizola, para que ele nomeasse o procurador-geral na lista tríplice. Nós fizemos uma campanha e o Hélio entrou na lista tríplice. Esse foi o primeiro passo. Depois eles me designaram para um concurso em que foi presidido pelo doutor Sérgio Dário Machado, que está aí na ativa. Tive uma briga tremenda lá com um advogado, porque o advogado não concordou com a nota 3 que eu dei a uma candidata, e fizeram uma reunião secreta, não sei o que e tal. Ele queria as minhas explicações. Eu falei que não tinha que dar explicações para ele, porque eu não admitia a prova de promotor que tem que fazer júri. E ela fez a prova oral dela olhando para um ponto fixo e igual papagaio. Aí eu dei 3 para não dar, 2 para não dar 1. Ela é juíza hoje e é assessora do presidente do tribunal. Agora, depois eu fui designado, na época do doutor Zé Paulo Calmon Nogueira da Gama, para presidir um concurso. E a ordem que eu tinha é que não podia passar mais do que 40. Então o pessoal da comissão está todo mundo nativo. Hein? Eu falava com aquelas meninas lá, eu as chamo de meninas porque são muito mais novas que eu. Pelo amor de Deus, não passe em 41, dê um jeito de prova oral, você dá a nota que você quer. Não é? Porque quem chega, todas as provas escritas, quem chega à prova, eu ficava de olho, de butuca para não fazer, todo mundo tem direito a tudo igual. Agora, só não posso falar, quem chega à prova oral, aí você não pode dar 9 na prova oral, mas se der, o que eu posso fazer? Eu orientava a comissão julgadora. Então, quem chegou chegaram 50 só dos 2.000 candidatos, qualquer coisa assim, já estava pagando bem. E passaram 39. Veja, um fato histórico para mim é que eu morava em Jardim Camburi. Eu não esqueço nunca, até hoje. Eu avisei o doutor Zé Paulo, passaram 39. O Luiz Augusto Suzano, que era o secretário, ele me deu por telefone. Eu tomei um remédio, mas não é remédio para dormir não, calmante. E dormi. Das 5 horas da tarde, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 horas ininterrupta de alívio, de cansaço, né? Porque eu me orgulho muito, com toda a banca examinadora, que foi uma prova que ninguém passou, todo mundo passou por seu merecimento próprio, não houve abuso, não houve nada. Eu fico muito satisfeito. Eu fui eleito. A única vez que eu fui eleito, eu fiquei numa satisfação danada, porque a eleição é pelos... Eu tirei... Eram 5... Eu tirei o último lugar, mas tirei. Eu fui... eu fiquei... Porque é o que eu falo sempre. Eu sou muito
não é agressivo, eu falo as coisas, as verdades. Às vezes não é para doer, não. Mas os colegas não entendem. Mas eles me elegeram. E eu pude, ali no conselho, principalmente para promover colegas, eu ia dentro da lei, de acordo com o que estava dentro do processo. Às vezes os colegas achavam ruim e tal, mas eu nunca abri mão daquilo de agir dentro da lei. Eu tenho muita gratificação com isso. O Conselho Superior é mais para ver. Outro dia eu vi, por exemplo, no site, que está ali, ó, eu entro no Ministério para matar saudades e tal, e vi a punição, o Procurador-Geral puniu e o Conselho ratificou aquela punição, suspendendo, não sai o nome dele, o promotor de justiça, 30 dias sem vencimento. Isso aí, para quem vive de vencimento, né? Ele fez alguma coisa de muito errado, porque tem uma série de punições lá, né? Isso depois de dar ampla liberdade ao indivíduo, porque o principal da nossa função é a honestidade. A honestidade não quer dizer só ficar com dinheiro, não, é ser honesto com você, com o seu semelhante, nas suas atitudes, não é? Você tem que chegar e dizer, você vai uma pessoa do povo no seu gabinete, você tem que dizer claro, isso aí não vai ter jeito comigo, você procura um advogado, sei lá, né? Mas esse rapaz, pelo que eu ouvi dizer, fez alguma coisa de errado para ser punido, para chegar a esse ponto de ser punido. Então o Conselho Superior, ele resolve. Eu só lamento que o doutor Zardini e o próximo Procurador-Geral vejam esse vídeo, é que coloque o Conselho Superior para tarde, porque são poucos candidatos, porque termina a reunião do Colégio de Procuradores e vem a reunião do Conselho. Então, às vezes, 11 horas, vai até 3 horas da tarde. Eu não aguentaria mais não, porque eu ia ficar com fome e achar ruim. Era a minha hora de almoçar. Ele dá exemplo aos seus co-irmãos. Esse exemplo, por exemplo, todos os nossos procuradores gerais, mesmo que algum colega discorde ou não, eu sempre os vi como pessoas honestas. E outro dia já conversando com alguns desembargadores, que são meus amigos, eu sempre disse que o tribunal nunca soube manusear o dinheiro. Gastava a rodo, enquanto o Ministério Público sempre há sobra. Então hoje, o doutor Zardini, eu sei, ele não precisa me dizer, porque eu tenho a experiência que eu tenho, ele gosta de pagar, tem hora que ele é obrigado a pagar, primeiro ao Ministério Público, depois à magistratura, porque eles não têm dinheiro, quase nada, porque não souberam manusear o dinheiro. Pensa que dinheiro há fartura. Eu não estou falando mal de ninguém, mas eu estou dizendo a verdade, nua e crua é essa. E nós, então, isso aí repercute muito nos demais ministérios públicos, né? Porque isso é uma tradição nossa de todos os procuradores gerais, porque todos eles manuseiam com calma. E tem a lei de responsabilidade fiscal, hoje, que todos os ministérios estaduais só podem gastar 2% do orçamento, com pagamento pessoal. Então eles não podem ultrapassar aquilo, né? E o tribunal já é muito maior, é lógico, junta cartório, esse judicial e tudo mais, e eles gastam na hora que precisa, né? Tem que estar pedindo ao governador, e tudo nós temos um orçamento próprio, sabe? Dá exemplos de independência, de qualificação. É um estado pequeno, mas que dá exemplo, né? Não quer dizer nada. Nós conseguimos, veja bem, é um estado, agora que é um estado rico, graças ao pré-sal, né? As grandes indústrias que vieram para cá, dá exemplo. E o Espírito Santo, agora que nós estamos, que eu espero viver até lá, acho que talvez dá 2, 3 meses, para ver a inauguração da a sede, aquela atrás lá que o Jardim está fazendo, né? Que vai ficar mais aconchegante e mais espaçoso, né? Deve entrar por vocação. Eu não aceito, por exemplo, como eu vi um colega nosso, na reunião do Colégio de Procuradores, ele falar assim, eu tenho horror de júri. Júri é uma obrigação, aliás, tudo que está. Então não faça concurso para promotor por causa do dinheiro, porque hoje o dinheiro está atraindo muito promotor. Muita gente quer fazer concurso para ter garantia profissional, garantia de dinheiro, disso tudo. Eu peço aos colegas, primeiro que eu tenho certeza que todos vão entrar dentro da honestidade, ser honesto consigo mesmo, com a sua família e com a tradição do Ministério Público.
que eles sejam felizes porque hoje estão ganhando bem, tem tudo hoje, telefone, fax, computador, tem tudo. Tem uma promotoria de justiça, no meu tempo não tinha nem lugar para fórum. Hoje tem tudo, com carro para baixo, para cima, quase, eu acredito que todas as comarcas no estado do Espírito Santo são asfaltadas, que pelo menos tem um zelo pela sua própria profissão e amor à instituição.